Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula de matemática dos nonos anos do Colégio Raimundo Mesquita, do dia 23/3/2022, com o professor Hinaldo. No nosso tema de hoje abordaremos multiplicação de radicais. Vejamos aqui a multiplicação de radicais. Anteriormente nós havíamos visto algumas propriedades dos radicais. Multiplicação de radicais. No estudo da segunda propriedade dos radicais, vimos que eu tenho um radical com 4 vezes 9. Eu posso transformar esse radical de um produto em produto de dois radicais. Coloco 4, coloco a raiz, vezes, coloco 9 e a raiz, ok? Então eu posso transformar isso. E voltando também, logo podemos escrever 4 vezes 9 como raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4 vezes 9, ok? De forma análoga, ou seja, de forma igual, temos o seguinte, observe que os índices são iguais, pessoal. Para que eu tenha que fazer a multiplicação, os índices dos radicais têm que ser iguais. Eu transformo esse produto de dois radicais em um único radical com o mesmo índice e coloco os fatores lá no radicando, 2 e 7 sendo multiplicados. Quanto é 2 vezes 7? 14, Então tem raiz cúbica de 14, ok? Primeiro eu tinha raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 7, que é igual a raiz cúbica de 2 vezes 7, que é igual a raiz cúbica de 14. Raiz quinta de 6 vezes raiz quinta de 11. Vou transformar esses dois radicais, esse produto de radicais de mesmo índice, em um único radical. Vejamos. Raiz quinta de 6 vezes 11. Transformei em um único radical. 6 vezes 11, 66, ok? Então, raiz quinta de 66. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 6. 5 vezes 6, coloquei aqui, com o mesmo índice, dá 30. Então, ficou raiz quadrada de 30. Raiz cúbica de 10 vezes raiz cúbica de 12. Eu vou colocar em um único radical. Coloquei a raiz cúbica, 10 vezes 12 no único radical. E 10 vezes 12 é 120, pessoal. Raiz cúbica de 120. Aqui embaixo eu tenho 2 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3 vezes 10. Raiz quadrada de raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 3 vezes 3 raiz quadrada de 10. Desculpa. Então vamos lá, eu vou multiplicar os números, aqui na frente é 1, pessoal. Bem que eu vou utilizar um pincelzinho, uma canetinha, para mostrar que aqui é 1, tá certo? Bem que na frente tem 1, Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Note que bem aqui eu já obtive 6, aqui na frente. E aí, olha, eu tenho raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 10. São 3 radicais, vou transformar em um único, tá aqui ele, Ok? Ele botou o 2 e o 3 aqui para se multiplicar. 2 vezes 3, 6. Eu já tinha feito isso. Ficou 5 vezes 7, 35. 35 vezes 10, 350. Beleza? Então, eu fiz esses exemplos aqui. Agora vamos para frente para a gente verificar aplicando a propriedade distributiva. Vejamos agora com o pincelzinho para ficar melhor. Com o apontador a laser. Se os radicais tiverem índices diferentes, ou seja, aqui é 2 e aqui é 3, devemos reduzi-los ao mesmo índice e depois efetuar a operação. Acompanhe o exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz cúbica de 5. Os índices são diferentes. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse 2 por 3 e esse 1zinho que tem em cima 2 por 3. 2 vezes 3, aí aparece quem? O 6. Estou multiplicando aqui o 2, que tem 2 vezes 3 aqui, E bem aqui é 1, pessoal. Aqui em cima é 1. Também vou multiplicar por 3, certo? Aqui, Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Aqui ele, já apareceu esse índice. Aqui eu tenho 3, eu vou multiplicar por 2, que eu quero deixar tudo por 6. O índice 6. 3 vezes 2, 6, pessoal. Tá aqui ele, Desculpa, tá aqui ele, Certo?
Aqui é 1, ó. 1 vezes 2, 2. Tá aqui ele, ó. Apareceu aqui, ó. 2. Agora, pessoal, que tem o mesmo índice, o que é que eu vou fazer? Repito o índice, 6. Aí eu vou colocar 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado em um único radical. 2 ao cubo é 8. 5 ao quadrado é 25. 8 vezes 25, 200. Aí você coloca lá, raiz sexta de 200, ok? Vamos agora aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. Em alguns casos, podemos simplificar uma expressão que envolva radicais utilizando a propriedade distributiva. Veja alguns exemplos. Raiz cúbica, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Você vai multiplicar ela aqui, ó. Está aqui ela multiplicando. Fiz uma. Depois eu fazer raiz quadrada de 3 vezes 5. Aqui ele, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5. Aqui eu tenho dois radicais. Boto dentro de um radical. 3 vezes 2. Está aqui ele, ó. 5 vezes raiz de 3, ó, eu posso colocar assim, ó, 5 vezes raiz de 3, ok? Agora eu faço a multiplicação, 3 vezes 2, raiz quadrada de 6. O 5 eu coloco na frente, ó, porque ele está multiplicando. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3, terminei. Vamos agora aplicar aqui de novo, ó. Multiplico esse, depois multiplico esse. Mais vezes mais, mais. Então eu tenho raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Menos raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Está aqui, ó. Fiz as duas multiplicações. Agora eu coloco em um único radical, ó. Coloquei aqui, ó. 5 e o 7 multiplicando. E o 5 e o 5 se multiplicando. Está aqui no outro radical. Então vamos agora multiplicar. 5 vezes 7, 35. Ficou a raiz quadrada de 35 aqui embaixo. 5 vezes 5, 25. Pessoal, a raiz quadrada de 25 é 5. Está aqui ela, ó. E a raiz quadrada de 35 não tem raiz exata, então eu coloco raiz quadrada de 35 menos raiz quadrada de 5. Vamos aplicar agora aqui a propriedade distributiva aqui de novo, ó. Multiplico esse por esse, ó, e esse por esse. Depois esse por esse e esse por esse, ok? Então vamos lá, ó. 2 vezes 3, tá aqui ele na frente, ó. 2 vezes menos raiz de 5, então fica menos 2 raiz de 5, tá aqui. Agora eu vou multiplicar mais raiz quadrada de 5 por mais 3, então ficou 3 vezes raiz quadrada de 5, ficou 3 raiz quadrada de 5. Mais vezes menos, menos, está aqui o sinalzinho menos, pessoal, ó. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5 ao quadrado, quer, certo? Então o que é que você vai fazer aqui, ó? Multiplicar, ó. 2 vezes 3, 6. Aí você tem aqui menos 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. São semelhantes. O que é que vai fazer? Você vai fazer uma soma algébrica, bem aqui, ó. Vai pegar o maior, coloca o sinal dele, ó. Ele já colocou aqui, ó, menos 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. O que é que você vai fazer aqui, ó? Vai ficar, botar o sinal do maior, que é mais, certo? E subtrair do 2 aqui, ó. 3 menos 2 ficou 1 raiz de 5. 6 menos 5, 1. E chegamos ao final aqui da nossa explicação. Ok? Ficamos entendidos? Agora nós vamos ter aqui a nossa atividade. Pessoal, atividade da página 27, a questão 1, ela tem as respostas, você tem que fazer os cálculos. Atividade da página 28, 2, 3, 4 e 5. Lá no grupo eu direi quais itens iremos marcar para você fazer, tá bom? Um abraço. Estamos finalizando mais uma videoaula de matemática. Obrigado por acompanhar mais uma aula de matemática virtual com o professor Inaldo. Um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.